Então, gravem uma coisa: uma mente perturbada vai gerar um corpo perturbado. Um interior perturbado, desestabilizado, vai gerar um exterior desestabilizado e perturbado. Nós vamos falar sobre uma mensagem que eu penso que é de extrema importância para as nossas vidas, para o nosso crescimento. Existe algo que a minha sogra sempre repete, né? Essa era uma das frases que ela mais repetia para os filhos, e algo que ela repete para todos nós até os dias de hoje, que nada mais é do que guarde o seu coração. Então, nós precisamos levar isso com muita seriedade, porque o nosso coração é uma porta que pode nos abrir muitas outras portas, ou pode nos fechar muitas portas. Através do nosso coração, nós podemos tocar o coração do Senhor, chamar a atenção dele, movê-lo, né, em nosso favor, em nossa direção, como também nós podemos fazer o oposto. Então, pelo meu coração eu fico travado, fico parado e não consigo ir além. E o título da nossa mensagem de hoje é: o seu coração pode estragar. E hoje você tem que se levantar com força, com coragem, principalmente com coragem, e tomar aquela decisão de colocar um ponto, de traçar uma risca e decidir que ninguém mais vai controlar a sua vida. O único que deve estar no controle da sua vida é o Senhor. Nem você mesmo pode estar no controle da sua vida, porque a verdade é que quando nós controlamos, nós arrumamos bastante problemas. Então, quem tem que estar realmente no controle é o Senhor. E todos nós precisamos nos levantar com muita força e com muita coragem e tomar essa decisão de não entregar mais a nossa paz a quem quer que seja. De não entregar mais a nossa, eu vou usar esse termo para vocês entenderem, mas a nossa sanidade mental a quem quer que seja. Nós precisamos ser pessoas sólidas, precisamos ser pessoas dominadas pelo Espírito Santo. E uma pessoa dominada pelo Espírito Santo, sai dela o fruto, melhor dizendo, sai dela o fruto do Espírito. Quando alguém é dominada pelo Espírito Santo, dominada pelo Senhor, não sairá dela outra coisa diferente daquilo que nós lemos, que é o fruto do Espírito. Se tem algo saindo que ainda faz parte das obras da carne, então existe algo que não está certo. Então, gravem uma coisa: uma mente perturbada vai gerar um corpo perturbado. Um interior perturbado, desestabilizado, vai gerar um exterior desestabilizado e perturbado. Nós já sabemos qual que é o trabalho do diabo, o que é que ele veio fazer, qual que é o seu propósito. E ele trabalha para que cada um de nós entreguemos a nossa paz. E por que entregar a nossa paz? Porque ninguém tem o poder de tomá-la de nós. Às vezes, quando ouvimos pessoas dizendo: eu perdi a minha paz. Não, você entregou a sua paz, que é algo diferente. Há uns bons anos atrás, diria que no primeiro culto que meu marido fez, como eu estava no projetor e eu tenho uma boa memória, então eu me lembro que ele usou a seguinte frase: que 10% dos seus resultados depende das coisas externas. 90% dos seus resultados depende do seu interno. Isso eu poderia abrir o leque para muitas outras áreas.
Teve uma época que eu fui do louvor e eu, naturalmente, eu não escondo de ninguém, eu não tenho um talento nato para isso. Tudo que eu fiz, acho que se eu precisar fazer hoje, talvez eu tenha um pouco de dificuldade, mas tudo que eu fiz no louvor foi com muita graça e com muito favor do Senhor. Mas eu me recordo de ouvir um professor falando que 1% do que sai de você ali no momento de um louvor é o seu talento nato. Os outros 99% é o seu empenho e a sua dedicação. Então, expanda isso para todas as áreas da sua vida. Uma porcentagem muito pequena tem a ver com o que está acontecendo fora. A maior parte, que é realmente definidora, é sobre o que acontece dentro de nós. Então, por isso que nós usamos o termo de entregar a paz. Porque o diabo pode armar situações, problemas, pode lançar muitas iscas, muitas coisas. E quem decide se vai se entregar e vai pegar somos nós. Não é simplesmente ele faz ali, não tem como fugir, não tem como escapar e é isso aí. Não, somos nós. Por isso que eu disse no início, você tem que tomar uma decisão de coragem, de assumir esse controle, permitir que o Espírito Santo domine a sua vida e de não entregar mais a sua paz para quem quer que seja. Quando o diabo trabalha para isso, e nós entregamos e mordemos essa isca, o trabalho dele fica mais fácil. Então, todas as vezes que nós entregamos a nossa paz, a nossa cabeça fica suscetível. Fica fácil de dominar, fica fácil de controlar. Fica fácil de apontar a direção que ela deve seguir. Nós precisamos nos lembrar do quê? O diabo não sabe do que se passa dentro de nós. Ele não sabe o que eu estou pensando, ele não sabe o que eu estou sentindo. O que ele faz? Ele lança iscas. Ele lança uma seta, ele lança um dardo. E aí, eu tomo aquela decisão. Eu vou pensar, eu vou sentir isso, ou eu me levanto com coragem e rejeito. Porque você há de concordar comigo. Eu não tenho como escolher qual o pensamento que vai passar pela minha cabeça. Pode vir muitas coisas. Muita coisa passa pela minha cabeça, só que eu decido no que eu vou me aprofundar. Eu decido se aquilo vai passar pela minha mente, e eu vou pegar e vou meditar e vou ficar ali ruminando negócio e pensando e volta. Ou eu me levanto e digo, não vou pensar assim. Eu luto, combato um pensamento, um sentimento. Então, o primeiro passo para nós hoje é entendermos exatamente isso. Eu não posso morder uma isca. Eu não posso cair em uma cilada, eu não posso entregar a minha paz. Quando nós lemos a história de Saul, nós vemos que a queda dele começou quando ele desobedeceu a Deus. Quando ele não seguiu as ordens do Senhor. Então, ali, a partir daquilo, veio uma situação atrás da outra. Mas, nós vemos ali um ponto, em 1 Samuel, que nós vamos ler aqui, que Saul passou a perseguir Davi, depois daquilo, porque ouviu um refrão de uma música, uma frase. Apenas uma frase teve o poder de roubar totalmente ele e de controlar o que ele faria, então, a partir dali. Em 1 Samuel 18, no versículo 7, diz assim: as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão. Repitam comigo, Saul ficou muito irritado com esse refrão. E aborrecido. Então, olha só,
com uma simples frase, teve a capacidade de deixar ele muito irritado e aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Então, nós vemos que a partir daqui, a partir desse ponto, é quando realmente Saul vai ladeira abaixo e que ele passa a perseguir Davi, e aqui dá início àquela perseguição, e ele faz da vida de Davi um verdadeiro inferno. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção, que uma frase foi um gatilho. Apenas uma frase que ele ouviu foi suficiente para acionar algo nele, que trouxe um prejuízo tão grande que ele chegou ao ponto de tirar a própria vida. Então, uma situação entrou, a partir dali atitudes e mais atitudes foram tomadas, escolhas foram feitas, caminhos foram tomados e então ele chegou ao final da sua vida. E eu quero que vocês observem como nós, e eu digo nós, seres humanos, podemos ser, em muitos casos, pequenos e miseráveis. Em muitos casos, porque quando nós lemos sobre Saul, quando nós lemos sobre Judas, quando nós lemos sobre tantos personagens que fizeram coisas ruins, nós podemos julgar, podemos até nos irritar. Quem nunca leu ali a parte que Judas entregou Jesus e não quis entrar na Bíblia, né, e cortar a orelha do Judas, ao invés de cortar do soldado? Não quis entrar ali e falar assim: eu vou resolver esse problema. Eu mato você antes, eu acabo com você antes de você entregar a Jesus. Só que nós, na nossa realidade, no nosso dia, às vezes em pequenas coisas estamos agindo da mesma forma. Às vezes em pequenas situações, não somos diferentes de Saul. Às vezes nós não vamos literalmente pegar uma estaca e sair atrás e jogar em alguém e perseguir alguém, mas às vezes uma atitude pode gerar um sentimento em nós. Um testemunho que nós ouvimos pode despertar algo no nosso íntimo, pode gerar um sentimento. E nós precisamos tomar cuidado, porque as sementes que são plantadas no nosso coração germinam. O nosso coração é um solo que, assim, é muito fértil. É mais ou menos assim: o que você jogar ali vai dar certo. Seja bênção, seja uma maldição. Se você plantar algo muito positivo, algo muito bom no coração, vai sair esse fruto. Mas também pode acontecer o oposto. Plantou um sentimento miserável, plantou um sentimento ruim, então sairá frutos ruins. E olha o que a Bíblia diz em Lucas 8, no 15. Mas a terra boa representa pessoas que, com um coração bom e generoso, ouvem as palavras de Deus e as retêm, e dão fruto com perseverança. Repita comigo, por favor: coração bom e generoso. Às vezes nós ouvimos pessoas dizerem: não, mas eu tenho um coração tão bom. Não, mas o meu coração é bom, é puro e tal. Só que um coração bom e um coração generoso nós conseguimos detectar pelos frutos. É mais ou menos quando nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo. Uma pessoa que é batizada ali no Espírito Santo, ela tem a evidência, que é o falar em línguas, só que acima de tudo, o falar em línguas é a evidência. O que vem antes da evidência? Uma mudança geral na vida da pessoa. Porque a partir do momento que ela é dominada pelo Espírito Santo, ao ponto de já não falar mais a própria língua, mas falar a língua dos anjos, então aquela pessoa
ela foi dominada de todas as formas. E eu não estou pregando perfeição. Alguém que nunca vai errar, alguém que nunca vai escorregar. Eu estou falando que erros intencionais já não acontecem mais. Deslizes acontecem. Obviamente, nós somos seres humanos. Nós ainda temos um corpo carnal, um corpo que muitas vezes nos envergonha, um corpo que em muitos casos nos deixa na mão. Ainda não fomos morar com Jesus. Então, somos seres humanos. Temos os nossos defeitos e as nossas falhas. Só que é diferente de um erro pensado, calculado. Você meditou naquilo. Uma pessoa que julga ter um coração bom, um coração generoso, isso precisa ser mostrado através dos frutos. Nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração se torna uma terra fértil. E tudo que lançamos ali floresce, produz fruto. Nós precisamos guardar com todas as nossas forças o nosso coração. E nós guardamos o nosso coração como? Vigiando naquilo que ouvimos. Sabe, pessoas que vêm, às vezes só quer te contar uma fofoca, né? Passar a informação sobre alguma coisa. Às vezes nós precisamos ser aquelas pessoas até radicais e falar assim, não, então, eu não quero escutar. Não, eu não quero ouvir isso. Porque eu sei que se eu ouvir de alguém, isso vai gerar algo no meu coração. Eu nunca mais vou olhar para aquela pessoa da mesma forma. Eu vou sempre pensar naquilo que me falaram. Que ela errou, porque isso. Não quero ouvir. Nós guardamos o nosso coração tomando cuidado com as coisas que nós colocamos nos nossos olhos. O que é que eu leio? O que é que eu assisto? O que é que eu consumo? Assim como o físico, se eu comer muito Mac, muito Burger King, chupar muito sorvete, muito açaí, comer muito chocolate, o que vai acontecer comigo? Meu corpo não vai mostrar? A minha disposição não vai mostrar? A mesma coisa acontece com o espiritual. Quanto mais nós consumimos as coisas, e dependendo do que consumimos, isso vai gerando em nós certos comportamentos. Isso afeta até o nosso físico. Quantas pessoas que nós vemos, que é nítido. Quer um exemplo rápido? Pega a sua foto do RG, de preferência aquela que você tirou antes de vir para a igreja. Não aquela que você renovou depois, não, a que você tirou antes de você vir para a igreja. Aí eu quero que você olhe para você e diga se você não está melhor hoje, depois que conheceu Jesus. Porque quando vai entrando a coisa certa dentro de nós, vai saindo também a coisa certa. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. Qualquer coisa pode ser um gatilho, pode acionar algo que, através disso, vai para a minha mente, eu fico pensando, aquilo desce para o coração, desceu para o coração, é questão de tempo. É questão de tempo e eu vou atrás daquilo, eu vou agir daquela forma, como nós pregamos já sobre isso, e inclusive em muitos atendimentos nós falamos sobre isso. Quando em um casamento existe uma traição, essa pessoa não levantou naquele dia, e naquele dia ela tomou a decisão. Naquele dia ela falou assim, acho que hoje eu vou fazer um negócio errado. Não, acho que hoje eu vou ser infiel ao meu cônjuge. Não. Aquilo foi uma semente, que através daquela semente que não foi cortada, mas foi regada, adubada, aquilo foi criando raízes, e aí pensa, e medita, e só depois de um tempo, é onde muitos tomam a atitude, a decisão. Abre o leque.
Por isso que nós precisamos seguir o conselho que diz aqui em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Então diga comigo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. A partir do coração, a partir do que nós temos aqui dentro, é de onde vai sair a nossa vida, é de onde vai sair os nossos resultados. Uma pessoa, ela pode ser muito abençoada por Deus, por ter o coração certo. O próprio Davi, já que nós falamos de Saul, então vamos pesar Saul e Davi. Quando eu coloco na balança, Davi errou muito mais. Davi fez muito mais coisas. Só que ainda assim ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. E por quê? Porque não eram erros meditados, pensados e repensados, eram acidentes. E não eram os mesmos erros. Ele errava uma vez em algo, então já se levantava e não fazia mais a mesma coisa. Diferente de Saul, que caía na mesma coisa, escorregava na mesma coisa. Há uma diferença. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o nosso coração pode ser muito traiçoeiro. Ele pode ser muito emocionado. Por isso que nós não devemos seguir, eu preciso seguir o meu coração. Eu não estou sentindo. O meu coração me disse para eu fazer isso. Cuidado. Muito cuidado. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Muito cuidado ao dizer, eu não estou sentindo. O meu coração não me disse isso. O meu coração não me disse aquilo outro. Muito cuidado, porque enganoso é o coração. Ele pode nos pregar muitas peças, porque da mesma forma que agora eu estou sentindo, daqui a pouco eu já não estou sentindo mais. Agora eu tenho um sentimento, agora eu tenho um pensamento, agora eu tenho uma intenção, mas daqui a pouco já não é mais nada disso. É como a Bíblia diz, às vezes é como a onda do mar, levada de um lado para o outro, e assim é. Assim acontece com os nossos sentimentos, porque nós somos seres humanos, então eu sinto ao mesmo tempo que eu já não sinto mais. Por isso que eu preciso me preocupar muito, o que está entrando? O que está entrando? O que é que está criando raízes dentro de mim? O que é que eu estou alimentando? Quais os pensamentos que eu permito passar pela minha cabeça? Quais os sentimentos que eu me permito sentir? Quais as coisas que eu me alimento? Onde eu coloco os meus olhos? O que é que eu escuto? Quais são as informações que eu absorvo? É igual a algum tempo atrás o Bi citou um exemplo de pessoas que às vezes elas assistem muito noticiário. Tem momentos que nós precisamos de informação, mas tem momentos que tudo que nós não precisamos é de informação. E aí eu poderia falar de Eva, que tudo que ela não precisava era ser conhecedora do bem e do mal. Antes ela tivesse comido a árvore da vida, mas não, ela quis conhecer o bem e o mal. E existem casos que nós não precisamos é de mais informação. Porque aí nós ouvimos coisas e vamos nos enchendo daquilo, e daqui a pouco nós estamos trancados com medo, já não fazemos mais nada, já não nos posicionamos mais, porque eu só me enchi de coisas negativas, eu só me enchi de coisas ruins. Diferente de pessoas que elas decidem ouvir a mensagem do Senhor e ficar com a palavra do Senhor, e eu não sei o que está acontecendo aí fora, eu sei o que Deus me direcionou. Então eu vou seguir no que Deus me direcionou. Por mais que aí fora pareça, não dá certo, não funciona não. Deus me direcionou, eu vou seguir, eu não preciso dessa informação.
Aqui no Salmo 73, no versículo 21 e 22, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Depois, na sua casa, pare para meditar nesse salmo, Salmo 73. É um salmo que nos edifica muito, porque por um momento o salmista olhou para a vida do ímpio. E ali, não são palavras minhas, já que eu acabei de ler com vocês, no íntimo eu sentia inveja. Então ele olhou para o ímpio, sentiu inveja do ímpio, dos resultados do ímpio, que ele olhava e parecia que o ímpio não colhia, né, o resultado daquilo que fazia. É mais ou menos assim. Eu já fui aquela pessoa que, infelizmente, usou a expressão, mas parece que se sou eu que faço errado, mas eu teria sido pega na hora. Fulano pode fazer errado o que for, e ninguém pega, e ninguém vê, mas se eu fizer isso aqui, fora do lugar, eu vou ser pega. Muito bem, aqui é muito é dado, muito é cobrado, não é? Não é? Eu não quero mais, eu não quero crescer, não quero mais unção, não quero mais o Senhor, mais poder, mais autoridade. É óbvio que se eu fizer isso aqui, eu vou ser pega. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E às vezes nós podemos nos colocar no lugar do salmista, olhar para o ímpio. Nós não cobramos vida de quem está morto, como a própria bispa diz. Eu não tenho como olhar para o ímpio, comparar a minha vida com ele e falar, mas ele faz errado e nada acontece, ele já está no mundo. Lembra da historinha do muro? Que tinha um cidadãozinho que estava em cima do muro, e aí de um lado tinha um anjo, do outro lado tinha os demôniozinhos, e o anjo gritando, vem para cá, desce daí, e o do outro lado quieto. Aí ele para e pergunta, mas por que vocês não estão gritando? Aí o demônio vai e responde, porque o muro já é meu. Então você já está no lugar que eu quero que você esteja. Ou seja, eu não vou cutucar quem já está no lugar que eu quero que esteja. É por isso que às vezes nós olhamos para o ímpio e parece que não tem problema. Parece que não tem luta, parece que não tem dificuldade. Mas é uma palavra também que eu me recordo que nós pregamos há muito tempo atrás. Sabe o funil? Aquele que a gente usa para colocar as coisas dentro da garrafa? O cristão, a vida dele é um funil, mas de cabeça para baixo. Ele passa por aquele lugar apertadinho primeiro. É o caminho apertado. De renúncia, de entrega, de jejum, de sacrifício, de falar não para a carne e tal. E aí depois ele pode passar por aquele espaço maior. Ele paga o preço antes. O ímpio não. O preço que ele paga é depois. Ele desfruta tudo, é mais ou menos assim, o justo passa no débito. O ímpio passa no crédito, ele vai pagar só depois, só mais tarde. Então, aqui o salmista diz, no meu íntimo, meu coração estava amargurado. Eu olhei por um momento para a vida do ímpio. E aí o que ele diz? Eu agi como um estúpido e ignorante. A minha atitude era como a de um animal irracional. Porque colocou os olhos onde não deveria colocar. Colocou os olhos no lugar que não deveria. E aí o que aconteceu? Tem a tradução, na Almeida, que ele diz, o meu coração se azedou. É isso que acontece. Um coração azedo é um coração amargurado. E quando um coração azeda, uma vida inteira azeda. Quando uma pessoa decide que ela será amargurada, que ela será azeda, ela dá conta de contaminar todo mundo que está perto. Não sei se vocês já tiveram
a experiência de estar perto e próximo de pessoas assim. Pessoas que decidiram viver amarguradas, então parece que aquilo emana dela. E ela contamina e contagia todo mundo que está perto. Você chega feliz, animado, tal, a pessoa te joga um balde de água fria, daqui a pouco você está agindo igual. Lembrem-se que os irmãos de José se amarguraram por causa de um sonho. Ouviram um sonho. E aí o coração amargo, azedo, ele é inconsequente. O que os irmãos de José fizeram? Venderam o irmão. Entregaram o irmão. Por conta de um sonho que ouviram, de algo que ouviram. Aquilo entrou, dominou, encheu, controlou, aí saiu uma atitude. Vamos nos lembrar que Saul se amargurou por causa de uma canção. E aí eu já falei para vocês. Lançou uma estaca em Davi, no próprio filho, perseguiu Davi, matou muitos por conta de Davi, inclusive sacerdotes. Voltou atrás de feiticeiros, fez, assim, coisas que ele mesmo tinha abominado antes. E por fim nós vemos que se lança sobre a sua própria espada. Herodias se amargurou porque ouviu a verdade de João Batista. Porque foi confrontada com a verdade. E aí ali o coração se azedou. E a atitude dela foi o quê? Que era a cabeça dele na bandeja. Então eu poderia falar de muitos outros exemplos de pessoas que deixaram o seu coração se azedar. E porque o coração azedou, tomaram atitudes que foram depois irreversíveis. Se nós não vigiarmos, as coisas acontecem assim em momentos muito rápidos. É um pensamento que passa e que eu não friei, não bloqueei, não me posicionei. É às vezes um vídeo que eu vi que me gera curiosidade para outras coisas. É um filme que eu assisti que eu já não quero mais viver na minha vida, eu quero viver no filme, e aí eu passo a viver. É uma informação que eu recebi de um terceiro que falou de não sei quem. E aí eu já comecei a agir errado, já comecei a me posicionar errado. É muito rápido. Então nós precisamos hoje nos levantar, tomar a decisão de sermos pessoas realmente dominadas pelo Espírito e de não permitir que nada controle a nossa vida. Você não vai permitir que um pensamento te controle. Você não vai permitir que um sentimento te controle. É mais ou menos o que nós costumamos dizer, e que nós usamos até muito o exemplo da alimentação. Um pacote de bolacha não vai te dominar. Que às vezes o pacote de bolacha, ele nos ameaça, né? Se eu não comer ele inteiro, eu vou ter um problema com ele. Então, não, isso não vai me dominar. E aí, nós falamos dessas coisas pequenas. E às vezes parece chato. Ah lá, a pastora está falando de novo, de dieta, né? E de comer isso, e de ser fitness. E não. É que se um biscoito te controla, o que é que não vai te controlar depois? Se uma barra de chocolate olha para você e fala, me coma. E aí você come ela inteira. O que é que não vai te controlar depois? É igual a própria bispa às vezes fala, se a tua gaveta te controla, e se você não consegue arrumar a sua gaveta, você não vai conseguir organizar outras coisas. Por quê? Nós começamos a vencer em pequenas coisas. Inclusive, os nossos objetivos, eles devem ser traçados de forma inteligente, com pequenos passos.
Então eu decidi que eu vou ser uma pessoa mais inteligente, que eu vou estudar mais, então eu vou ler 3 livros no mês, sendo que eu não leio uma página. Vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Porque eu coloquei um alvo muito longe. Hoje, como que nós temos que começar hoje? Filtrando as coisas que nós escutamos. Filtrando as coisas que nós nos alimentamos. E agora eu não estou falando do físico, eu estou falando da alma, do espírito. Quais são os conteúdos que eu consumo? Muitas vezes, eu de tempos em tempos paro, entro no meu Instagram e faço um limpa. Tem coisa que já não serve mais. Já não é mais bênção para mim. Então, não, eu não vou ver. Eu tive uma época que eu adorava ler, mas aquilo já não estava mais me fazendo bem. Falei, não vou ler mais. Inclusive, fui tão radical que hoje eu preciso me forçar para ler as coisas certas. Preciso me dar uma ordem. Mas nós precisamos fazer isso. Às vezes pegar, fazer um limpa nas músicas que escuta. Porque não é porque tem um título de cristão, de evangélico, que é bênção. Eu vou ser sincera, eu tenho músicas evangélicas que eu não escuto porque me remetem a alguma coisa. Eu já não escuto, porque eu não quero pensar em outra coisa, eu quero pensar no Senhor. Então, se está me trazendo memória, então não vou escutar, não é bênção. Assim como tem filmes que eu já não assisto. Tem coisas que eu não vejo. Tem coisas que eu não quero ouvir. Tem coisas que, às vezes eu falo, não quero ouvir sobre isso, não me conta, não me fala, não quero saber. Por quê? Porque nós precisamos guardar e proteger o nosso bem mais precioso. O coração, que dele sai toda a nossa vida. Amém? Coloquem-se de pé, por favor. Nós temos ouvido que estamos em um tempo e em uma fase de crescimento, de avanço. O Senhor quer que cresçamos, né? É uma palavra atrás da outra, às vezes chega ser engraçado, parece até que é perseguição, né? Parece que Deus não fala outra coisa. Mas eu não posso me permitir que um coração amargo me impeça de crescer. Me impeça de firmar as minhas estacas e receber mais do Senhor. Você já parou para pensar? Se aquele era o nosso dia, aquele era o nosso momento, aquela era a nossa vez, e aí o Senhor olha e fala assim, eu quero te dar. Eu quero fazer, mas eu não posso. Seu coração está estragado. Seu coração não está bom, não. E se o Senhor prova dos nossos pensamentos e intenções, você come alguma coisa estragada, azeda? O negócio azedo, ele cheira mal. Não é bom, não. Tem coisa que quando estraga, quando azeda, um feijão, por exemplo, às vezes dá vontade de jogar a panela fora. O pote que ele está dentro, tem vontade de jogar o pote fora. Não quero lidar com isso, não. Imagina se o meu coração estiver causando isso em Deus. Imagina se o meu coração estiver causando essa repulsa no Senhor. Não quero. Joga isso fora. Tira da minha frente, não. Nós dependemos dEle, nós precisamos dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, acima de tudo, eu preciso agradar a Deus. Antes de agradar qualquer pessoa, qualquer homem, eu tenho que agradar a Deus. Então,
eu diria o seguinte: você não deve estar preocupado com o que as pessoas estão pensando ao seu respeito, mas você deve estar muito preocupado com o que Deus está pensando ao seu respeito. Às vezes nós não temos que nos preocupar tanto com as coisas que nós estamos fazendo, que as pessoas estão vendo. Porque tem coisas que nós até fazemos escondido, que ninguém vê. Só que eu preciso me lembrar de algo, Deus está vendo. Eu deveria estar muito mais preocupada em fazer algo para Ele ver. Algo que Ele não pode ver, porque se Ele não pode ver, eu não posso fazer. Se Ele não pode ver, então eu não posso fazer. Se eu tenho que fazer escondido, então está errado. Se nós estamos tendo que fazer alguma coisa escondido, tem algo errado. Algo que não está certo. Tome a decisão hoje de passar por esse filtro. Olhar cada uma das coisas que estão ao seu redor. Porque como nós pregamos no domingo, é o crescimento. Mulher tem muito disso, né? Que mulher passa por certas mudanças internas, que aí acontece no externo, consequentemente. E aí aquela roupa já não serve mais. Eu usava essa roupa ontem, hoje não quero, não serve, não é eu, não me cabe, não gosto. Nós precisamos passar por esse crescimento. Não de somente mudar algo supérfluo, mas de crescer de tal forma, chegar naquele ponto de falar assim: eu não me reconheço. Quem está do meu lado não me reconhece. Eu serei aquela pessoa leve, que guarda o coração. Eu serei aquela pessoa que podem vir assim com um fogaréu para cima de mim. E eu vou ser aquela que vai ter o extintor para apagar. Vai ter a água para apagar. Que vai vir um negócio muito grande assim, não. E eu vou ser aquela que apaga. E não aquela que bota mais lenha, que bota mais fogo, que põe combustível se for possível. Eu serei aquela pessoa que tem o fruto do Espírito, que o coração é dominado pelo Espírito e que sai somente o fruto do Espírito, a virtude do Espírito. Pessoa em que as outras têm um prazer de estar perto, de conversar, porque sabe que vai sair algo sábio. Isso só é possível quando nós nos voltamos para o Senhor. Então, com os seus olhos fechados, quero que você aproveite esses minutos para falar com o Senhor. Fale com Deus e aproveite esse momento e peça para que o Senhor ilumine seus pontos cegos. Peça para que o Senhor te dê uma clareza e te dê uma visão profunda, porque às vezes nós não vemos as verdades sobre nós. Às vezes nós não conseguimos compreender a verdade sobre nós. Às vezes não vemos e não entendemos a verdade sobre nós. Às vezes nós achamos que somos uma coisa, que somos de um jeito e que nos comportamos de uma maneira e que está tudo certo e que é isso mesmo e que eu posso seguir nessa direção e que eu posso seguir dessa forma e que eu posso continuar sendo essa pessoa. Mas aí o Senhor vem e nos mostra: não, meu filho, você precisa mudar isso aqui. Então eu quero que você neste momento aproveite e fale com o Senhor e diga ao Senhor: eu estou aqui perante o Senhor com o coração sincero, rasgado, humilde, dizendo que eu quero agradar o Senhor, dizendo que eu quero tocar o seu coração, dizendo que eu quero ter o coração certo, aquele coração que te agrada. Eu quero ter aquele coração que o Senhor tem prazer. Eu quero ser aquela pessoa que o Senhor tem prazer. Eu quero ser aquela pessoa que o Senhor se agrada. Eu quero ser aquela pessoa que o Senhor quer ter por perto.
Imagina nós chegarmos num ponto em que o Senhor deseja ouvir a nossa oração. Nós chegarmos num ponto em que o Senhor deseja receber o nosso louvor e a nossa adoração. Nós chegarmos naquele ponto que o Senhor olha para nós e fale: nossa, como eu tenho prazer nesse meu filho. Olha o quanto eu amo esse meu filho, o quanto eu amo esse coração que ele tem, e o quanto eu amo ele, e o quanto eu tenho prazer em quem ele é, em quem ele tem se tornado. E não é alguém perfeito, não, mas é alguém que quer acertar. É alguém que quer acertar, é alguém que quer chamar a atenção do Senhor pelas razões certas. É alguém que quer tocar o coração do Senhor pelas razões certas. É alguém que quer o Senhor por quem Ele é, pela face dEle. É alguém que quer uma vida com Deus, que quer um relacionamento com Deus. É alguém que quer o Senhor, independente do que Ele faz ou do que Ele deixa de fazer. É alguém que quer o Senhor, independente do que acontece externamente. Tome a decisão. Tome a decisão aqui hoje de agradar ao Senhor. Peça ao Senhor, diga: Senhor, eu quero ver. Não importa se vai doer, não importa se eu não vou gostar, não importa se eu vou ficar chateado. Não, meu Deus, não importa nada disso. O que importa é que eu quero agradar ao Senhor. E se tem algo em mim que o Senhor reprova, se tem algo em mim que o Senhor não tem prazer, se tem algo em mim que eu estou causando um nojo no Senhor, que eu estou causando um afastamento, não, Senhor, eu não quero que meu coração esteja estragado. Eu não quero que meu coração esteja azedo, amargurado. Não, Senhor, eu não quero ter pensamentos negativos, pensamentos ruins, sentimentos miseráveis. Não, eu não quero ser essa pessoa em que o Senhor fala: eu não quero ter isso perto, eu não suporto esse cheiro. Não, eu não quero ver, eu não quero ouvir. Não, meu Deus, nós queremos ser aquela pessoa que o Senhor tem prazer. Nós queremos ser aquela pessoa que o Senhor se agrada, aquele tipo de pessoa que o Senhor quer ouvir a oração e quer ouvir a adoração, e que o Senhor não vê o momento de nós irmos falar com o Senhor, porque o Senhor tem prazer em ouvir a voz, em ver a sinceridade, em ver a entrega, em ver a renúncia. Eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor neste momento, para que o Senhor venha ao nosso encontro. Meu Deus, é começar por mim que estou no altar. Coloque luz nas nossas trevas. Nos ajude a ver, nos ajude a compreender, nos ajude a entender. Nós precisamos dessa clareza, nós precisamos dessa visão, nós precisamos desse entendimento. Nos ajude, Senhor, porque nós queremos que o fruto do Espírito reine em nós. Nós queremos que saia de nós o fruto do Senhor. Nós queremos que saia de nós somente aquilo que o Senhor espera. Não, Senhor, nós não queremos ser conhecidos porque somos bons, porque somos capazes, porque somos espertos, porque somos inteligentes, ou queremos ser conhecidos porque não levamos desaforo para casa, ou porque não toleramos certas coisas. Nós queremos ser conhecidos porque somos cheios do Teu Espírito. Nós queremos ser conhecidos porque o fruto do Senhor é o que sai de nós. Queremos ser aquele tipo de pessoa que as outras olham e que elas sabem o que vão sair, o que vão receber, porque o fruto do Espírito é aquilo. E não tem novidade, é aquilo. Não tem surpresa. É o amor que vai sair, é o domínio próprio que vai sair, é a bondade que vai sair. Nós queremos ser esse tipo de pessoa. E eu oro ao Senhor para que o Senhor venha ao encontro de cada um de nós. E eu peço para que o Senhor ponha luz nas nossas trevas e que nós possamos sair dessa reunião para ir a um outro nível.
mais crescidos e amadurecidos. Que possamos sair dessa reunião uma decisão tomada de que seremos aquele tipo de pessoa que o Senhor se agrada. Eu oro para que o Senhor nos ajude. Eu peço para que assim seja. Que nós possamos agradar ao Senhor acima de qualquer coisa. Que nós possamos ter um coração que o Senhor tem prazer. Que nós possamos ser o tipo de pessoa que o Senhor quer. Da mesma forma que o Senhor falou sobre Davi. É o tipo de pessoa que eu quero. É o tipo de pessoa que eu quero. Nós queremos que o Senhor fale isso sobre nós. É o tipo de pessoa que eu quero. Eu encontrei nela o tipo de pessoa que eu quero. Eu encontrei nela o tipo de coração que eu quero. Eu encontrei nela o louvor e a adoração que eu quero, a entrega que eu quero, a sinceridade que eu quero, a verdade que eu quero. Eu clamo ao Senhor para que assim seja. Eu quero consagrar cada uma dessas vidas ao Senhor. Quero pedir a bênção, a unção, o poder do Senhor. Que todos saiam dessa reunião com essas decisões tomadas. Que todos saiam dessa reunião com essas decisões estabelecidas. Que vão agradar o Senhor acima de qualquer coisa. Que vão tocar o seu coração. E que nunca mais terão um coração azedo, mas terão aquele coração que o Senhor tem prazer, aquele coração que o Senhor se agrada. Consagra a vida de todos e eu determino que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.